Nas páginas da Bíblia, encontramos personagens fascinantes que nos inspiram e ensinam lições valiosas. Entre eles, está Mefibosete, cuja jornada de vida é um exemplo inspirador de superação e bondade. Vítima de um acidente que o deixou paralítico desde a infância, ele parecia desprezado e esquecido por muitos anos. No entanto, o favor inesperado do rei Davi mudou completamente seu destino. E apesar das dificuldades e da traição sofrida por seu servo Ziba, ele demonstrou um coração desapegado de bens materiais e livre de rancor. Fica conosco e vamos conhecer todos os detalhes da história de Mefibosete. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. É importante destacarmos que a Bíblia fala de 2 homens da família do rei Saul com o nome Mefibosete, sendo um deles filho de Saul com sua concubina Rispa, e o outro que foi filho de Jonatas e neto de Saul. E é sobre o filho de Jonatas que iremos falar neste vídeo. A sua história está registrada na Bíblia no livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 4. A Bíblia diz que quando Mefibosete ainda era criança, ele sofreu um acidente que o deixou aleijado das pernas. Ele tinha apenas 5 anos quando chegou a triste notícia de que seu pai Jonatas e seu avô Saul haviam sido mortos em uma batalha. Ao ouvir isso, a mulher que cuidava do menino ficou com medo do que poderia acontecer com ele agora que seu pai e avô não estavam mais vivos. Ela então pegou Mefibosete nos braços e fugiu. Infelizmente, na pressa da fuga, a mulher acabou deixando Mefibosete cair, o que resultou em uma lesão que o deixou aleijado. Depois de algum tempo, quando Davi já era rei de Israel, ele perguntou se havia alguém da família de Saul a quem ele poderia mostrar bondade por causa de seu amigo Jonatas. Então trouxeram a Davi um homem chamado Ziba, que era servo da família de Saul. O rei perguntou a Ziba se havia alguém da família de Saul ainda vivo. E Ziba respondeu que havia um filho de Jonatas chamado Mefibosete, que era aleijado dos pés. Davi então mandou buscá-lo, e quando Mefibosete chegou, ele se curvou diante do rei. Davi o saudou e disse que ele não precisava ter medo, pois queria mostrar a ele bondade em honra a seu pai Jonatas. Davi prometeu dar a Mefibosete todas as terras que pertenceram a seu avô Saul, e disse também que ele sempre comeria à mesa do rei. Mefibosete ficou surpreso com tanta generosidade e se prostrou diante de Davi, e disse que ele não era ninguém para que o rei pudesse se preocupar. O rei, porém, manteve sua palavra e chamou Ziba, o servo de Saul, para cuidar das terras e produzir alimentos para a casa de Mefibosete. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. Depois de alguns anos, houve uma revolta no reinado de Davi, tramado por Absalão, um de seus filhos que tentou tomar seu trono. Neste episódio, Davi precisou sair às pressas de Jerusalém para fugir de seu filho Absalão. E quando Davi estava passando pelo alto do monte, Ziba, o servo de Mefibosete, estava à espera do rei e inflamou o coração do rei contra Mefibosete. Ziba estava esperando por ele com 2 jumentos carregados de 200 pães, 100 bolos de passas, 100 frutas de verão e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba o motivo de tudo aquilo, e Ziba explicou que os jumentos eram para a família do rei montar, e o pão e as frutas eram para os servos comerem, e o vinho era para aqueles que ficassem cansados no deserto. Davi perguntou a Ziba aonde estava Mefibosete, o neto de Saul, e Ziba informou que Mefibosete tinha ficado em Jerusalém, pois esperava que o povo de Israel lhe devolvesse o reino de seu avô Saul. Davi, então acreditando em suas mentiras, disse a Ziba que daria a ele tudo o que pertencesse a Mefibosete. Ziba agradeceu ao rei e se prostrou diante dele. Após a rebelião de Absalão, que resultou em uma batalha contra seu pai, Davi saiu vitorioso e retornou para seu palácio em Jerusalém. Desde que Davi havia saído de Jerusalém até o dia em que voltou em segurança, Mefibosete não tinha lavado os pés, nem feito a barba, nem lavado as roupas. E esta atitude demonstrava o quanto ele estava triste e preocupado com Davi. E quando Mefibosete chegou para ver Davi, o rei lhe perguntou por que ele não o havia acompanhado em sua fuga. Mefibosete então respondeu que seu servo Ziba o havia enganado,
pois ele havia pedido Ziba para selar seu jumento para que ele pudesse acompanhar o rei, pois por ser aleijado ele precisava de ajuda para isso. No entanto, além de Ziba não ajudá-lo selando o jumento, Ziba ainda havia inventado mentiras ao rei, dizendo que ele não quis acompanhar ao rei. Mefibosete também disse que sabia que o rei era como um anjo e que poderia fazer o que lhe parecesse melhor, pois ele já era muito grato pelo que Davi havia feito a ele, que ao invés de matá-lo, o havia levado para comer à sua mesa. Davi então disse que Mefibosete não precisava continuar se explicando e que ele havia decidido dividir as terras em partes iguais entre Ziba e Mefibosete. A Bíblia não dá mais detalhes sobre o motivo de Davi ter dividido os bens entre eles, ao invés de devolver tudo a Mefibosete. Alguns estudiosos acreditam que Davi estava com o emocional abalado devido ao seu conflito com seu filho Absalão, e por isso não estava em condições de resolver outros conflitos naquele momento. Outros estudiosos acreditam que a decisão de Davi em dividir os bens se deu ao fato dele ter ficado inseguro em relação à explicação de Mefibosete, e por este motivo preferiu ficar neutro e dividir os bens entre os dois. Mas independente de qual tenha sido o motivo da decisão de Davi, o fato é que Mefibosete surpreendeu Davi com sua resposta, dizendo ao rei que ele poderia dar tudo a Ziba, pois para ele bastava saber que o rei havia voltado em segurança para casa. Ao dar esta resposta ao rei, Mefibosete estava demonstrando que não se importava com as terras, ou com o que poderia ter sido injustamente tirado dele. Em seu coração, o mais importante era que Davi estava bem e de volta em segurança. Isso demonstra que, assim como Jonatas foi um exemplo de lealdade em sua amizade com Davi, seu filho Mefibosete também demonstrou a mesma fidelidade e devoção ao rei. Mefibosete é um exemplo vivo de que Deus nunca nos esquece, mesmo quando enfrentamos situações difíceis e desafiadoras. Apesar de suas limitações físicas e de ter sido deixado de lado por muitos, o Senhor olhou para ele com amor e cuidado. A história de Mefibosete nos mostra que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está presente. A atenção que ele recebeu através do rei Davi foram manifestações do cuidado de Deus em sua vida. Isso demonstra que Deus não nos esquece e não importa quão difícil seja a nossa jornada. Ele está sempre ao nosso lado, nos conduzindo e nos amparando. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a história de Mefibosete. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo. Espero que ele tenha edificado a sua vida. Que as bênçãos do Senhor te alcance aonde você estiver. Eu quero te conhecer um pouco mais. Deixe aqui nos comentários de qual cidade você está falando. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.